Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Sobre a sua casa. Amém. Sobre a sua casa. Amém. Sobre a sua família. Amém. Sobre todo lugar que você colocar os seus pés. Amém? Você recebe? Amém. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Amém, queridos. Pode sentar. Se quiserem vir mais para frente, gente, eu ficaria mais feliz ainda do que eu já sou. Eu sou feliz. Amém? Se vocês quiserem vir, tem lugar aqui. E o bacana é o seguinte, é que esses lugares aqui, tem diferença aqui de primeiro lugar, não paga mais? Tem não. Tem não? Não, é liberado. Fica Então, só mais liberado, perto. você pode vir para cá, entendeu? Você vai receber a bênção com mais intensidade. Amém? Você crê nisso? Sim. Eu creio. Eu sempre, sabe, Léo, eu sempre busquei sentar, não na frente aqui, mas no meio do lá, entendeu? É bom, que tu pega uma visão melhor das coisas. Tá bom, queridos? Quantas bênçãos, né? Nós ouvimos hoje aqui. Amém? Quantas bênçãos. Eu fico impressionado, mas eu fui mostrar para o Léo é meu sobrinho, lá do Rio Grande do Sul, ele é sobrinho da Elô, mas é um sobrinho muito amado. Cara, eu te amo. Tu sabe disso, tu tá ligado, né? E o Léo é um menino muito querido. O Léo, ele tinha um irmão, que era o Diego, e o Diego nasceu na nossa casa. E o Diego foi um menino muito amado por nós, porque ele nasceu na minha casa. Você sabia disso? E eu e Elô, nós tivemos um carinho muito grande pelo Diego. E ele chegou a morar conosco há algum tempo, morou aqui em Brasília 1 ano e meio. Né? Então nós temos uma ligação. E o Léo estende, a gente continua aí esse carinho que a gente tem pela família dele, pelo pai e pela mãe dele. E ele veio, sabe o que ele está fazendo aqui em Brasília, irmão Orlando? O que ele veio fazer aqui? Sei não. Sabe não? Não. Você sabe? Não? Ele veio para o meu aniversário, gente. O cara é louco. Ele fez 2.200 quilômetros, irmão Geraldo, e veio para o meu aniversário. Presentaço, né? Eu gosto disso. O meu melhor presente que você dá, você me dá um telefonema, você me mandar uma mensagem, Pastor Rui, Deus abençoe sua vida. Para mim é um baita presente. Porque é o presente que eu mando para vocês toda semana. Vocês recebem ou não esse presente? Vocês estão recebendo esses presentes que eu mando para vocês? E a igreja Colheita, ela tem essa coisa do amor. Foi plantado em nós, eu, pastor Valério, pastora Maria, a Rose, quem veio lá do Cruzeiro, foi plantado em nós esse amor que está em Jesus Cristo, que ele vem do céu. Esse amor ele vem de Deus. E é muito lindo, porque vocês verão, vocês continuarão vendo coisas tremendas acontecer, mas agora a partir do dia 29, na pré-inauguração do templo, vocês vão começar a ver coisas tremendas, que virão pessoas de vários lugares ali para colher. Vocês anotem isso aí. Anota com caneta, porque com lápis apaga. Anota com caneta. Vocês verão coisas de pessoas vindo para colher, para conhecer o que está acontecendo nesse lugar. O que está acontecendo nesse local improvável. Na Rota do Cavalo, eu falei para ele, onde é a igreja, tio? Na Rota do Cavalo. Rota do Cavalo? Eu disse, é porque tem, como é que chama aquele negócio? Aras, tem aras aqui. É uma região que tem aras e tal. Eu disse, tá, aí ficou mais calmo. Você que ele pensou. E ali no Serra Verde, eu acho muito provável, né? Mas o Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos, o poderoso El Shaddai, o Deus de Israel, ele é especialista em nos surpreender com o improvável. Eu gosto disso. E não com o provável, com as coisas prováveis, com as coisas da lógica. Não, é com as coisas sem lógica mesmo. Irmão Ney, eu amo essas coisas sem lógica, porque eu não sou muito de lógica, eu não sou muito de matemática, eu não sou racional, eu sou emocional, diferente do nosso pastor, que é metódico, tal, pastor Elô, que são metódicos. Eu não sou assim. Eu sou mais emocional. E é por isso que eu não sou muito de lógica, gente. Por isso que eu gosto de Deus, eu amo demais, porque eu não sou de lógica. Tá bom? Qual o tema de hoje?
Qual o tema que você acha que vai ser hoje? Qual o tema? Vamos lá, vamos ao tema. O tema hoje é Kalel. O que é Kalel? O tema hoje é Kalel. Chamados para chamar. Uau! E esse tema chegou agora às 17 e pouco, pastor. Ele não estava. Aí eu digo, já que o tema não veio, eu vou fazer o seguinte: eu vou descansar, peguei Cacá, vou descansar, e eu orei, Espírito Santo de Deus, me revela, por favor, porque eu preciso de um direcionamento. E aí veio essa palavra: chamados para chamar, que é Kalel. Cada um de nós fomos chamados por Jesus para que a gente pudesse chamar outras pessoas. Amém. Amém? Para que a gente pudesse chamar outras pessoas para conhecer as boas novas do Senhor Jesus. Para que outras pessoas pudessem conhecer essa palavra maravilhosa. E levou um dia eu conheci. E se você for lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a gente vai ver o próprio Jesus chamando os discípulos. Vamos lá dar uma olhada? O que é esses chamados para chamar? Kalel, sabe o que significa o nome Kalel? É um nome hebraico que significa um chamado divino. Chamados para chamar, seja uma pessoa específica ou para um propósito maior. Kalel representa o chamado para servir a Deus. Amém? Amém. Então o que significa Kalel? Chamados para servir a Deus. Esse irmão Orlando, ele está impossível. Estou gostando de ver essa sua ousadia, filho. Que bom, é isso aí. Deus se alegra com isso, tá? Amém. Então, Kalel é chamados para servir a Deus, chamados para chamar, chamados para ativar outras pessoas. Eu e você, todos nós. E aqui nós vamos ver o chamado, de Jesus aqui dos primeiros discípulos, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, você pode ir comigo aí, no versículo 18, Mateus 4, 18, diz assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, Simão, que era Pedrão, e André, que lançavam, os dois irmãos, Simão, Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram o quê? Pescadores. Amém, irmão Geraldo? Eles não eram marceneiros, eles eram pescadores. Entendeu? E no 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Meu Deus, pensa comigo, vocês estão pescando, você está lá nos seus afazeres, o irmão Orlando, o irmão Chico, está lá aqui, vocês são agricultores, não é isso? Somos agricultores. Eu perguntei o que era, o que vocês eram. Nós somos agricultores. Eu digo, sim, senhora. Então vocês estão lá na lavoura de vocês. Aí chega um desconhecido nobre, desconhecido. Irmão Daiane, você está lá na lavoura, ajudando lá. Aí chega um desconhecido. Ele diz: a partir de hoje, vocês não serão mais agricultores. Vocês vão me seguir. Irmão Orlando, o que você faria? Rapaz, digamos, conhecer primeiro, né? A pessoa. Não é? Irmão Geraldo, você está lá na marcenaria, chega alguém, irmão Geraldo, segue. O que você faria, velho? Estudar primeiro. Sim ou não? Não é isso que a gente faria? Só que naquela época já havia uma profecia que viria um Salvador, que viria um guerreiro para salvar o povo de Israel. E eles estavam esperando esse Salvador, eles estavam esperando esse guerreiro que iria salvar o povo de Israel. E quando se aproxima Jesus e fala isso para Pedro e André,
Amados, ele tem a unção. Essa é a diferença. Que Jesus, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem unção. E pessoas com unção e com autoridade você sente. Lembra que o pastor estava falando, quando ele estava na loja, ali no Serra Verde, falando com o rapaz sobre a igreja, e o rapaz ficou contrito, e o rapaz, os olhos ficaram marejados? É porque é a unção que está sobre o pastor. Não é um contador de história, ele não é um contador de história, é um homem de Deus que está falando com ele. Amém? Amém. Glória a Deus. E essa unção, ela está sobre você. Amém. Irmã Sol, está sobre cada um de nós. Mas você precisa crer, você precisa tomar posse, você precisa aceitar isso. Não, mas isso não, porque veja bem, eu sou isso, eu sou fraco, eu sou pecador, eu não tenho tanta intimidade, eu não sou santo, eu não oro todo dia. Não, Jesus não está perguntando por isso. Tanto é que ele não fica perguntando, ô Pedrão, ô André, você faz o que? Você gosta dessa rede mesmo? Vocês são bons pescadores? Não estou se dizendo como bons pescadores. Ele não quer saber quem é você. Por isso que lá em Mateus 28, no versículo 14, diz assim: vinde a mim como estás. Eu acho lindo isso. Vinde a mim como estás. Se você está sobrecarregado, se você está pesado, se o seu fardo é pesado, eu vou aliviar o seu fardo. Amém? Mas continuando aqui, então ele chama Pedro, Mateus 4:19. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E no 20, o que eles fizeram? O que diz sua Bíblia aí? Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Meu Deus, não estou compreendendo agora. Então eles deixam as redes e seguem o mestre. Eles ouviram um chamado e na mesma hora o que eles fizeram? Atenderam esse chamado. No 21, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, João mais jovem dos discípulos. Seu irmão que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, chamou-os. Ele só chamou os irmãos, ele não chamou o pai deles, ele não chamou Zebedeu. Você percebe isso? Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e o seu pai o seguiram. Amém? Por que ele não chamou Zebedeu? Porque ele sentiu que não estava pronto, não era a hora de Zebedeu. Porque tem a hora, gente. Tem a hora do nosso chamado. Eu fiquei 5 anos sendo chamado, mas como eu sou cabeção, entendeu? Eu fiquei 5 anos ali sendo chamado. Vamos lá, não. E cada vez que chamava, eu não atendia o chamado. E aqui, os dois irmãos são chamados, Tiago e João. Os dois irmãos são chamados, eles estão junto com o pai dele, eles estão pescando. Com certeza o pai dele tinha muito mais experiência em pescaria, mas o pai não foi chamado. Só foi chamado Tiago e João. E o que eles fizeram após o chamado? Começaram a seguir Jesus. Amém? Amém. Então, o nosso tema de hoje é chamados para chamar. Kalel. Chamados para um chamado divino. Todos nós estamos sendo chamados. E principalmente agora, queridos, eu sempre que não sempre não, porque Deus fica mudando toda hora. Eu queria falar mais sobre isso. Esse assunto eu queria falar faz tempo que eu queria falar. E o Senhor me deu hoje, irmão Getúlio. E eu gostaria de falar mais sobre esse tema. Porque ele vai chamando discípulo a discípulo, ele chama Mateus, que era cobrador de impostos, ele estava cobrando impostos. Mateus era odiado pelos judeus. Ele era judeu, ok? Ele era judeu, mas era como se fosse nós aqui, um povo, e aí alguém de nós sendo oprimido pelos romanos, os judeus estavam sendo oprimidos ali pelos romanos, e os romanos cobravam impostos do judeu, de tudo que ele fazia, da pescaria, do trabalho, da marcenaria, tudo que eles faziam tinham que pagar impostos. E o que Mateus
é um judeu que vai lá, se apresenta para os romanos para cobrar imposto dos seus irmãos. Vocês estão entendendo a situação? As pessoas adoraram ele, não? Sim? O que vocês acham? Ele é amado pelos amigos. Porque ele tem que cobrar imposto, ele tem que ir lá e colocar no seu imposto. E não sei o quê. Você pescou, quanto que você essa semana? Você produziu tanto, então você deve tanto. Então, e aí, gente, tinha muito problema. E Jesus chega na coletoria de impostos. Diz: Mateus, come here, please. Come here. E ele, certo, Jesus. Ele mexia com grana. Mateus era rico, Mateus era próximo, porque ele roubava os seus irmãos. Ele cobrava imposto, só que ele cobrava além. Você entende? Ele é impressionado. Não é? E aí o que ele faz? Também segue Jesus. E ele faz isso com os 12 discípulos. São chamados. E agora eles vão ser, nesse próximo momento, vão ser consolidados por Jesus. E depois eu vou falar aqui rapidamente no final, pastor João, da escada do êxodo. E a gente não tem falado aqui, e que o Senhor tem me falado, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos ser ensinados, ser discipulados sobre o que é a escada do êxodo, para fazer esse chamado. Mas os discípulos são chamados e ficam ali 3 anos e meio com Jesus, sendo consolidados, discipulados e enviados. As 4 coisas acontecem com todos os discípulos, menos com Judas, porque Judas traiu Jesus e não há um arrependimento, há um remorso. Você sabia a diferença de remorso e arrependimento? Quem sabe? Qual a diferença? Arrependimento é quando eu me arrependo e mudo de direção. Eu deixo de fazer aquilo. Ok? Arrependimento ele acontece quando nós temos um encontro com Deus, quando nós realmente mudamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos e mudamos de direção. Não, você mentia, deixou de mentir, você não mente mais. Roubava, não rouba mais. Você é uma pessoa má, de má índole, fofoqueiro, falar mal dos outros, agora você não faz mais isso. Então você se arrepende de fazer aquilo. Você magoa as pessoas, você pisa, você oprime, você xinga, sei lá o quê, e agora você não sente mais prazer nisso. Você briga com as pessoas, discute, como é o meu caso. Eu amava brigar, irmão Chico. Eu adorava uma contenda. Aqui, ó, titio aqui. Eu conto isso para algumas pessoas, as pessoas dizem que não acreditam. Mas, gente, era complicadíssimo. Porque se alguém ouvisse alguém envolvido numa discussão sobre qualquer tema, irmão Orlando, ou então falando mal de alguém, de uma pessoa que eu conhecia, eu entrava na peleia por aquela pessoa, eu entrava na briga, tranquilamente, principalmente para defender as pessoas mais desfavorecidas. Como eu estava num ambiente que tinha isso, né? Tinha um soldado, tinha os cabos, os sargentos, eu era sargento, então eu tentava proteger aquela galera ali que às vezes não tinha muito direito. Então eu brigava mesmo. Eu vi umas coisas acontecer, então vocês imaginam como é que eu agia. Mas depois que eu tive um encontro, que eu fui chamado, irmã Daiane, que eu tive esse encontro com Deus, a minha vida mudou. Amém. Hoje eu sou um pacificador. Glória a Deus. Hoje eu fiz uma ligação para 2.200 quilômetros para pacificar, para falar de paz, para pacificar, para se parar de falar e usar a língua, como diz lá em Tiago, que a nossa língua nós não temos controle. E quando nós falamos mal do outro, nós atiçamos, e aquilo é maravilhoso você falar mal do outro, não é? Sim ou não? Não é? Não é gostoso falar mal do outro? Não? Não para vocês, que são nova criatura, mas para o mundo aí é o melhor do mundo, gente. Para o mundo, onde jaz o maligno, é maravilhoso.
Sabe por quê? Porque é uma forma de você se sentir melhor que o outro. Quando eu derrubo o outro, quando eu falo mal do outro, quando eu encontro um defeito no outro, irmão Daí. Vocês que são jovens vivem isso na escola, todos os dias. Por isso que eu digo, você vive na escola, porque o coleguinha bota um apelido em você, não sei o quê, seu isso, seu aquilo, meus apelidos. Como é que é? Quem sabe já meus apelidos? Eu fico falando, vocês não pegam. Como é que era, gente? Meus apelidos. Cabelo de pipoca, pichain, não sei o quê. E era tudo assim, tudo coisa que edificava, que construía, sim ou não? Era só para me derrubar. E quando descobriram que papai e mamãe me adotaram? Gente, eu devia ter uns 8, 9 anos. Os coleguinhas que eu brincava de bola ali, que era meu vizinho, aí arrebentava. Ih, tu não é filho de Miguel Silva, não, rapaz, tu foi adotado, negão. Arrebentava, eu fui chorando para casa, perguntando. Mamãe é uma mulher abençoada demais. Eu acho linda essa história. Porque mamãe, sabe quantos filhos mamãe tinha? Pariu todos. 19. Pariu todos. Tudo parto natural. Não é nem médico. 19. Ah, não, mas agora eu quero ter um neguinho. Neguinho sou eu. Aí fui adotar o neguinho. Sou eu. Entendeu? Só que eu não sabia. Porque eles me amavam tanto. Eu fui tão amado naquela família Silva. Que eu amo demais. Eu fico triste às vezes quando eu vejo um falando mal do outro, assim, falando um negócio, né? Não sei o quê. Eu fico doído no meu coração, porque para mim eles todos são maravilhosos. E aí quando descobriram, foi com 8 anos, imagina uma criança com 8 anos. Quantas crianças tem aí que são adotadas com 8 anos e quando os coleguinhas descobrem e chegam lá, não sei o que agora com esse negócio que todo mundo é autista, tem um transtorno, sei lá das quantas, é TDAH, como é que é, professora Solange? É autista, eu devo ser TDAH, tem isso, né? Tem. É isso? É o TOD. Tem TOD, tem toque, tem não sei o quê, tem tudo. Gente, na nossa época não tinha nada disso, tinha laço, eu apanhava de papai, eu apanhava de mamãe, tinha 3 psicólogos, coisa linda. Oxe, era papai, era de reino de cavalo lá no Ceará, assim, quem é do Nordeste aí sabe. Aí mamãe era de folha de carnaúba, que trouxe um dói pra caramba, gente, uma folha desse tamanho, assim, pá. E do meu irmão era no tapa mesmo. Só 3 psicólogos eu tive daí. Fiquei formado. Cadê meus traumas? Eu amo. Todos eles faleceram. Amo todos eles. Quando você é chamado por Cristo, quando você é chamado por Deus, quando você tem um encontro com Deus, amado, a tua vida muda de direção. E nós fomos chamados, eu e você. Quer ver? Vai lá em Mateus 28, 18. Eu adoro contar essa história da minha vida, histórias da minha vida. Mateus 28, do 18 ao 20. Olha que fantástico. Olha que tremendo. Isso aqui é para mim e para você. Jesus aqui, no contexto, ele já ressurreto, ele já tinha morrido na cruz, né, por mim e por você, pagou ali os nossos pecados, ele sofreu, foi humilhado, foi cuspido, foi traspassado aquela lança onde não saiu mais sangue, porque não tinha mais sangue para jorrar, os pregos enfiados nas suas mãos, nos seus pés, ele sofreu ali, e todo aquele sofrimento que ele passou, meu amado e minha amada, foi por mim e por você, amém? Amém. E aí vem a ressurreição ao terceiro dia, ele ressuscita, uau, e ali ele venceu a morte, e ali ele venceu o nosso inimigo, Satanás. Não foi na morte, quando ele morreu, Satanás estava ali, dizendo: eu venci, eu derrotei o Filho de Deus, eu derrotei. Ele comemorou, mas ele comemorou por 3 dias, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou, e ali ele foi no inferno, pegou a chave do inferno, e ali ele derrota Satanás. E eu e você
Ali ele tem toda a autoridade, na terra e nos céus. E amados, e essa autoridade ele passa para mim e para você. Amém? Amém. E nós vamos ver isso agora. Eu preciso entender isso, porque quando eu entendi isso, querido e minha querida irmã, isso muda a nossa história, isso muda a sua vida, isso muda essa mentalidade. Então pega essa chave hoje aqui, pega essa chave e toma posse dessa palavra. E diz assim no versículo 18, Mateus 28, 18: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas antes disso, eu vou pontuar para você, volta lá no versículo 16, que diz assim: Jesus aparece para os seus discípulos na Galileia. Ele aparece para os seus discípulos, ressuscitado, sim ou não? Sim. Oh, yes! Que igreja linda! Jesus aparece aos discípulos e vai trazer essa mensagem, e vai trazer essa ordem. Essa é uma ordem, não é uma, se vocês quiserem, não, você vai ver. Você vai ver. Ó, no 16: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aparece aos discípulos ressurreto. E ele dá essa última ordem. E aí eu queria que você prestasse bem atenção e guardasse no teu coração, amado, porque isso aqui vai mudar a tua vida. A tua vida espiritual, e essa vida espiritual vai mudar a tua vida no teu relacionamento, na tua família e na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. E chega Jesus e falou dizendo: É-me dado todo o poder na terra e nos céus. Aliás, todo o poder no céu e na terra. Primeiro no céu, depois na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, a primeira coisa que ele fala, essa ordem de Jesus, ele deixa bem claro que é uma ordem, que é a missão para cada um de nós, os seus seguidores, porque ele está falando para os 11 discípulos, não para 12, mas para 11, porque né? Judas já tinha caído fora. Falando para os 11 discípulos, ele dá uma ordem para os discípulos. Agora ele envia esses discípulos. E esse envio, pastor, ele é para mim e para você também, amado. Amém? E ele nos dá toda a sua autoridade. A primeira coisa que ele faz aqui, ó, nessa ordem, ele nos dá toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? Você crê nisso? Amém. Você Amém. recebe Amém. essa autoridade dos céus? Amém. Você recebe? Amado, quando você entender isso aqui te dá toda a autoridade, isso aqui vai mudar a tua vida espiritual. Isso aqui vai mudar a tua relação com Deus. Porque quando tiver alguém doente na tua família, quando o gafanhoto, migrador, devorador estiver chegando, você vai se posicionar, porque você tem poder nos céus e na terra. E você vai, esse vizinho, essa história que o pastorzão contou, esse homem tinha autoridade. Verdade. Ele entendia o princípio da autoridade. É por isso que ele chega no fim da cerca dele, no começo da cerca dele, os gafanhotos estão vindo, aquela nuvem de gafanhotos, ele não tem o que fazer, não vai botar um avião, armar um rifle, uma pistola, vou matar aqui, não sei o que, botar uma rede, não sei o que, não tem o que fazer. Mas ele tinha o conhecimento do princípio da autoridade, e ele tomou posse dessa autoridade. E ele disse: Senhor meu, eu nada posso fazer nesse momento. Esses gafanhotos estão vindo em direção à minha fazenda, Senhor. Me protege. Livra a minha fazenda, livra a minha família, livra toda a minha safra, toda a minha produção, toda a minha plantação, toda essa área, Senhor Deus. Eu entrego a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pronto, amados. Isso é autoridade. Isso é você orar. Isso é você não se submeter a Satanás quando joga na tua mente pensamentos de derrota, que você não vai dar conta, que você não vai vencer, que você vai perder, que você vai morrer, que o seu filho vai ficar doente, que você não vai alcançar, que você não vai além. Ai, meu Deus, e agora? Meu filho está doente. O que é que eu faço? Se seu filho está doente, se você está doente, você ora e repreende. Aleluia. Eu repreendo essa enfermidade agora sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida do meu pai, a vida do meu irmão, sobre a minha família. Eu repreendo agora toda enfermidade, todo mal, toda
do maligno, todo intento de Satanás, todo trabalho de feitiçaria, eu repreendo agora na autoridade no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é autoridade. Mas você não tem autoridade. O mundo faz o quê? Eu tenho que comer. Eu vou pagar. Esse mês tem 2.000 de remédio. Como é que eu vou pagar o plano de saúde? 5.000 plano de saúde. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço? É assim que o povo vive aí fora. Eu estou falando para vocês que eu estou numa clínica virada em 100 pessoas. E a grande maioria eu vejo refém do cão, das circunstâncias. Vem com dinheiro. Vem dinheiro. Não tem autoridade nenhuma. Aí eu vejo pessoas simples com autoridade. Por isso que digo, pastorzão, posicione-se, igreja colheita de Salvadinho. Tem autoridade. Autoridade não é só para o pastor. Todo mundo é só para o pastor. Autoridade para toda a igreja. Ele diz aqui: eu vos dou toda a autoridade nos céus e na terra. Só precisa só tomar posse dessa autoridade. Amém? Amém. Amém. Isso é a primeira coisa. Depois ele diz o seguinte: diz para fazer discípulos aqui em Brasília somente. Não é isso? Não. Não é? Em Jerusalém somente? Não é. Então, Todas as nações. aonde? Você faz parte de alguma nação? Amém. Amém. Entendeu? Você não é discípulo de Jesus? Eu não sei falar para você. Essa palavra é para você. E depois no versículo 20 ele diz o seguinte: aí, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, são ordens da orientação. E no versículo 20 ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, Senhor. Amém? Então ele diz para batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no fim, ele nos dá uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Está ligado? Está ligado, meu irmão? Amém. E no fim ele dá uma promessa. Ele diz: e eu que estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém, Se Senhor. você fizer isso. Mas tem uma condição. E você falar, fazer discípulos, batizar. Se você falar o meu nome, se você pregar, se você se usar. Porque os tímidos, está lá em Apocalipse, não herdarão o reino do céu. Você é tímido? Então começa a orar agora. Começa a orar. Se você é tímido, começa a orar. Amém? Então, são ordens que ele nos dá para chamar. Chamar outras pessoas para que conheçam a verdade. Mas que verdade, pastor, o que o senhor está falando? Hã? É Cristo, a verdade. A palavra. Não está escrito isso, gente. Na Bíblia. Não, quero versículo. Quero João livro. 8,32. Conhecereis a verdade, a verdade vos Aleluia, libertará. Senhor, Glória obrigado. a Deus. Vou perguntar de novo, porque foi dada a senha. Agora é só pegar. Aonde que está escrito conhecer a verdade? Ele diz para que a gente chame para que se conheça a verdade. Que verdade? Onde está escrito? Onde está escrito, igreja? João 8,32. 32. Conhecereis a verdade te liberta. Liberta de crenças, liberta do medo, liberta da vergonha, liberta de você dizer: eu tenho vergonha, eu sou tímido. Cara, gente, quem falou para você que não está Adão lá? Adão faz a cacaca junto com Eva, se esconde atrás de uma árvore, já se veste. Estou com vergonha, Senhor. Já não! Cadê você, homem? Que saco? Quero conversar com você, menino. Estou com saudade, estou desde ontem sem conversar com você, menino. Ô, Senhor, eu estou aqui. Você está onde, menino? Deu um nordestino. Você está onde, menino? Eu estou aqui, escondidinho atrás da árvore.
O que tu fez? Que eu estou com vergonha. Eu pecou. Quando você peca, você faz alguma coisa errada, você não fica com vergonha. Pois é. Por isso que Adão se escondeu. Aí o pessoal diz, Deus é nordestino, Deus é brasileiro. Não, Deus é universal. Os nordestinos não gostaram, não. Amém, queridos? Então nós somos chamados para chamar. Aleluia. Mas existe também uma outra passagem que ela fortalece muito essa que está lá em Marcos, no capítulo 16. Vamos viajar até lá? Marcos 16? Pega a sua Bíblia aí, vamos lá. Marcos 16, versículo 15. Olha que tremendo. Chegaram lá já? Marcos 16? Sim, amém. E diz assim, Marcos 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está escrito? Ah, não, mas vai ter que fazer uma versão aí, porque tem um pessoal que não crê, e nós temos que agradar ele, a gente tem que pegar os votos dele e tal, não sei o que. Não, gente, porque a Bíblia não tem nada a ver com isso. Não é para agradar, não. A Bíblia não é um livro politicamente correto. Então, se você quiser agradar a todo mundo, comece a orar. E nem queira agradar a todo mundo. Porque quem faz isso não tem personalidade. Quem faz isso é enganador. Quem faz isso é o cão. Quem faz isso é Satanás, que ele quer agradar a todo mundo para depois pegar no laço. Sim ou não? Sim. É simples. Por isso que diz, existe um livro de um padre, não sei, eu não lembro o nome, muito antigo. Eu li, eu era menino, que diz assim: o diabo é cor-de-rosa. Nesse livro ele dizia que o diabo ele se faz de belo, de presente, ele muda, entendeu? Para se aproximar, para enganar, para ludibriar. Eu nunca esqueci. E esses sinais seguirão aos que crerem. Você tem percebido, não, que eu estou sujo de tinta? Ninguém percebeu. Puxa, eu trabalhei tanto hoje, né? Trabalhei uns 20 minutos hoje pintando lá. Mas deixei bem pintado. A sujeira está aqui até agora. Não sabe. O pobre pastor, coitado, eu faço passar vergonha, fica doidinho no chão, esse pastor fica apontando cada um. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Amém? Porão a mão sobre os enfermos e eles serão mortos. É curados? Então vamos lá. Tomar posse disso aqui também. Você já também posso quando eu entendi isso aqui. Ó, quem for batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. Todo mundo aqui crê? Amém. Amém. Eu creio. O Senhor Jesus veio, salvou, que essa palavra aqui é de Deus. Pronto. Agora, e esses sinais seguirão os que creem. Então, se você crê, esses sinais aqui vão te seguir, varão, garoto. Tá? Em meu nome expulsarão demônios. Quando você vê um demônio se manifestar, o que você tem feito ultimamente? Você sai correndo ou você expulsa? Vamos ver. Quem levanta a mão aí? Quem expulsa? 2. Só? Os outros saem correndo. Os outros saem correndo. Percebe que nós somos. Então, se isso for verdade, a igreja precisa crescer. Vai crescer. Porque vai chegar pessoas endemoniadas na igreja. Vai chegar só mais Então você precisa se concentrar. Você precisa crer nessa palavra aqui. Tá? Expulsarão demônios. Você tem que tomar posse disso. Deus te deu toda a autoridade. Nos céus E na terra. existe ali alguém endemoniado, uma possessão demoníaca. É algo espiritual. Então você vai chegar, né?
junto com o pastor, no dia de culto, percebeu alguma coisa, você vai pôr a mão e expulsar. Lógico que vai estar orientado pelo nosso pastor, pela nossa pastora, pelos obreiros, mas é importante, amados, você não sei, fica assim, os olhamos assim, para com isso, igreja. Nós não somos mais meninos, a gente precisa crescer a partir de agora. E aquele tempo lá é para a gente crescer como igreja, tá? Vai ser desafiado. Não continuar como meninos. O tempo de menino passou. É quando você estava lá na igrejinha, lá começando, ali no primeiro ano só. Aquele era o tempo de menino. Primeiro ano. Faz tempo, né? Então, de lá para cá, vai ser. Amém, irmão Chico? Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aí alguém está pensando aí, amanhã na lavoura, na hora que eu chegar, que aparecer uma serpente, eu vou chegar. Para. Não é isso, não é chegar a serpente, agora eu vou pegar a serpente. Não, serpente aqui é no mundo espiritual, é o mal, representando o mal. Pegarão a serpente, vocês expulsarão os demônios. Não deixe o mal influenciar sobre a sua vida. Pensamentos, através de pensamentos, que a guerra acontece aqui, ó, seus pensamentos. Se beber alguma coisa mortífera, não te falando mal algum. Nós temos algum exemplo bíblico disso? Sim ou não? Que bebeu, eu sei que foi picado, né? Isso. O apóstolo Paulo. O que bebeu também, bebeu Não, veneno mas também. o Apóstolo Paulo, e na ilha de Malta, na ilha de Malta, né? Uma serpente pica e ele fica pendurado ali, né? E todo mundo, morreu, é porque ele é assassino, não sei o que, começa a julgar ele, aí ele joga a serpente no fogo lá e não acontece nada. Depois ele sai curando as pessoas da região. Autoridade. Apóstolo Paulo tem guia de autoridade. Amém, queridos? Amém. Se bebeu alguma coisa mortífera, também aconteceu com Paulo, né? Agora o que eu queria chamar a atenção aqui: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eles são curados. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles Serão curados. de novo fala comigo aqui para ficar bem firme. E eu colocarei a mão sobre os enfermos e na autoridade em nome de Jesus eles serão curados. Amém? Glória a Deus, Senhor. Toma posse dessa palavra para a sua vida. Toma posse dessa palavra para a sua vida. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, esses dois trechos aqui falam muito conosco. Pega esses dois trechos, ressalta, lê de novo, ora, para que você risca ali, ó, para que você internalize isso, tome posse dessa palavra. E aí, você possa ser um exemplo, ser um seguidor fiel e exemplar, um embaixador de Cristo aqui na terra. Amém. Amém? E assim seremos uma igreja forte, orando, uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, uma igreja que intercede por outras pessoas, por outros países, orar pela guerra lá em Israel, pela paz da guerra em Israel. Eu oro todos os dias pela paz em Israel, por quê? Porque está escrito lá em Salmos, que se você orar pela paz em Israel, os seus dias serão próximos. Fala aqui para os meus. Sabia disso? Quem sabia disso? Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Se você orar pela paz em Israel, você será próximo. Prosperidade não é riqueza, gente. Prosperidade é isso que foi falado aqui. É você ter saúde, é você ser saudável, é a sua família estar protegida, é a sua família estar abençoada. Isso é prosperidade. Então ore pela paz de Israel. Israel é atacado todos os dias ali. Meu genro é do Líbano e ele tem uma raiva de Israel. Meu genro que está aqui, ele tem uma raiva de Israel. E eu oro por ele. Porque isso não é bom para ele, está um atraso para ele violento, para ele. E influencia isso na vida dele, ele não sabe.
porque ele não conhece a palavra. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Aí eu oro por ele e oro por Israel. Porque se na hora que Israel tiver paz, é porque os outros não estão atacando Israel. Simples. Amém? Agora, eu vou falar muito rápido aqui. O que foi feito aqui com Jesus, ele fez com os discípulos, ele chama os discípulos, ele ganha os discípulos, depois ele consolida, ele fortalece a fé deles, depois ele discipula e depois ele envia. A escada do êxito. Talvez vocês, quem já ouviu falar sobre isso, a escada do êxito? Quem já ouviu falar? Você? Não? Juro. Quem já ouviu falar? Então hoje vocês já ouviram falar? Jesus. Você fazer temporada aí, pastor. Não sei se é o mesmo isso que você está falando, mas em administração a gente escuta muito essa coisa. Muito bacana. Então aqui é espiritual, é a caminhada espiritual do cristão, a escada do êxito, é a caminhada, você vai ter, que é o que os discípulos de Jesus fizeram. Eu fiz tudo isso aqui. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, chamados para chamar, é ganhar vidas. Quando você convida alguém para uma célula, quando você convida alguém para um culto, quando você ora por alguém, quando você traz um entendimento da palavra de Deus, e aquela pessoa aceita Jesus, pode ser em qualquer lugar. Eu já fiz isso no avião, 10 mil metros de altura. Uma experiência linda. Uma moça espírita, posso contar? Estava indo para o Ceará, fazia 1 ano e meio que eu tinha convertido, estava indo no avião. Aí lá do Rio Grande do Norte, em Natal, ela entrou, estava indo para Fortaleza, ela sobe no avião e aquela moça estava ali. Aí eu começo a conversar, sentei perto dela, ousadia, a Deus estava ali, estava lá, sentei perto dela, comecei a perguntar, de onde você é, tal, não sei o quê. Sou aqui, sou lá do Ceará, mas eu trabalho aqui, trabalho na Petrobras, ela é funcionária da Petrobras, e moro aqui, mas eu me sinto muito só, estou muito triste, estou em depressão, fazendo tratamento, não sei o que, blá, 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 aquele negócio. E é muito curtinho o tempo, é meia hora. Né? Então, eu conhecia essa moça ali, em Israel. Mas como Deus é lindo. Quando eu estou voltando, quem é que entra no avião? É uma moça. Agora não escapa. Bom. E aí, tudo bem, é muito rápido, gente, é rápido. Aí comecei a conversar com ela, estou muito triste, então ela falou que eu sou de uma filosofia, sou espírita, eu frequento, meu pai faz ministrações lá, ele é responsável e tal, mas eu estou em depressão, não estou legal, eu ganho muito dinheiro, mas eu não sou feliz. Eu digo, tu quer mudar a tua história, filho? Peguei a Bíblia, eu envergava a Bíblia, com a Bíblia. Você conhece Jesus? Sim, conheço. Você crê nele? Creio. Você crê na Bíblia, que é a palavra de Deus? Creio. Podemos fazer oração? Posso. Eu fiz oração. Que o Senhor tirasse toda a mágoa do coração dela, toda a tristeza, toda a depressão, todo o espírito de depressão, que trouxesse novidade de vida, que trouxesse paz, que trouxesse alegria, né? Na oração, e ela repetindo, eu orava, ela repetia, orava, ela repetia. E no final, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, muda a minha história, renova-me e muda. E ela repetia, tudo, fez oração. No final, gente, quando ela terminou de orar, o que ela estava fazendo? Chorando. As lágrimas desciam assim. Ela recebeu com toda a intensidade do amor de Deus. Nunca mais vi essa moça. Mas foi uma das conversões mais rápidas que eu vi. Igual Paulo, igual o apóstolo Paulo. Ela recebeu Jesus e é com ela. Entendeu? Chega lá, procura a igreja, procure meditar na Bíblia. Você ler salmos, orientei e tal. Cumpri minha missão. Nunca vai ver essa moça. Isso faz 20 anos. A semente foi plantada. Então, todas as vezes que a semente for plantada, você plantar a semente em alguém, você ganhou para Jesus. Ganhou, é o primeiro passo desse cara. Você ganhou aquela pessoa para Cristo. Ela veio na célula, ela veio no culto, ela veio aqui a primeira vez.
Aí é importante você dar o segundo passo dessa escala. O que é? É consolidar. Por isso que é importante no outro dia, 2 dias depois, você perguntar como é que você está, também eu posso orar por você, né? Você está bem? Você tem algum pedido de oração? Se importar com aquela pessoa, investir seu tempo naquela vida, tem que investir tempo, por isso tem que ter amor. Por isso tem que ter o amor de Deus, porque se não tiver o amor de Deus, você não vai investir. Eu não quero lá saber de ninguém, o problema é dela. Você está em depressão, está querendo se matar, eu não estou nem aí, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho minha família. É assim que o mundo pensa. Mas o povo de Deus, você, a nação santa, tem que pensar diferente. Metanoia, mudança de mentalidade. Amém? Amém. E aí consolidar, é firmar o novo em sua decisão. Fazer uma forma visita, é levar para uma célula, né? Orar com aquela pessoa, quais os alvos de oração, o que ela gostaria, bem rápido aqui. Aí você vai consolidar, você vai firmar os passos daquela pessoa na caminhada cristã. Amém? Amém. Depois, qual é o terceiro passo? Discipular. É discipular. Continua levando ela na célula, continua levando ela nos cultos, leva para a escola de líderes que vai abrir, ou para a EBD, Escola Bíblica Dominical. Né? Leve para um local para aquela pessoa fortalecer um estudo bíblico, como eu faço às terças-feiras, é para fortalecer aquela pessoa no conhecimento da palavra. Toda terça eu faço o estudo bíblico. Se quiser participar, é só se conectar com a gente, não. Eu quero. Vai se fortalecer. Isso você vai discipular aquela pessoa. É o que Jesus fez. Todo esse processo que eu fiz 2 anos e meio. Ok? E depois que ela estiver pronta, pode ser daqui a 6 meses, pode ser, tem pessoas daqui a 3 meses, enviar, ela já está convidando outras pessoas, está ganhando vidas. Eu acho que foi com 2 meses, gente. Eu percebi com 2 meses. A sede era tanta, a minha vida mudou tanto. Irmã Gerlane, a minha vida mudou assim, uma virada, sabe, radical, uma coisa radical. Eu estava no fundo do poço, você já sabe da história. E a gente foi uma mudança radical. Eu precisava compartilhar aquilo com as pessoas. E eu compartilhava aonde eu chegava. E aí, você enviar, a pessoa está pronta para fazer o mesmo processo. Para ganhar vida, para consolidar, para discipular. Amém? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Com certeza o pastor João vai falar, eu deverei falar. Tá bom? Nós precisamos estar com isso aqui na mente. Que aí você vai entender o processo. Não precisamos saber também. Faz parte da visão da igreja. Faz parte da visão da nossa igreja. Da missão dessa igreja. Que é o que Jesus fez. Amém, igreja? Amém. Então, hoje, o que eu gostaria que ficasse na mente de cada um, que cada um de nós foi chamado para se você tiver esse entendimento, que nós somos chamados para chamar. Isso não é uma coisa do pastor, não é uma coisa da diaconisa, da irmã Gerilda, da irmã Eva, não. Todos nós. Vocês jovens, vocês têm um papel brilhante. Vocês entendendo isso aqui? Quantas e quantas colegas suas, você não, você, quantas colegas suas, amanhã você vai chegar e elas vão estar precisando de ajuda, depressão, se cortando, brigando com os pais, em conflito, tristes, ansiosas, querendo uma coisa, trocar o celular, não sei o que isso, que aquilo, brigou não sei com quem, brigou não sei com quem, vários problemas. Tem ou não lá na tua escola? Tem bastante. Tem ou não na tua escola? Bastante. Bem alto. Bastante. Bastante. Esses jovens, essa geração mais jovem, bastante. No seu ambiente de trabalho, os meus amigos descolados, não sei o que, descolado na frente dos outros. Mas quando ele bota a mão no travesseiro, pastorzão, quando ele sozinho, ele, a consciência dele, aí cola. Aí está colado, não está descolado. Porque fazem isso para aparecer, fazem isso para tentar chamar a atenção dos coleguinhas, para tentar participar de uma tribo. Mas quando estão sozinhos, solitários, tristes, sem sonhos, sem projetos, sem esperança, sem fé. E eu e vocês jovens,
tem um papel, porque vocês são a força da igreja. Vocês vão ter esse papel de levar as boas novas para aqueles que estão precisando. Amém? Amém, querido? Receberam essa palavra? Sim. Tocou no teu coração? Sim. Calou? Amém. E nós somos chamados para levar as boas novas de Cristo, para ser bênção na vida dos outros. Um dia alguém foi bênção na minha vida. Um dia alguém orou 7 anos por mim, 7 anos, e a minha vida foi mudada. E a partir daí, amados, eu fiz um propósito comigo mesmo, com Deus, e eu falaria do amor de Deus aonde eu estivesse, sem medo, sem medo. Ousadia e coragem. Deus tem me honrado com isso. Deus tem me honrado demais. E a minha família, eu oro todos eles, para que sejam protegidos e livres do maligno. Amém? Fica de pé. Vamos orar para que o Senhor possa nos conceder, para que o Espírito Santo possa falar conosco, cada um de vós. Alguém tem algum pedido de oração? Alguma coisa, algum familiar, alguma doença, alguma enfermidade? Vamos orar. E vamos colocar em prática aqui o que nós recebemos, a palavra que nós recebemos. Amém? Amém. Orar pelo Liam. Orar pelo Meu netinho Liam. Deixei ele com febre. Ele até vir, mas estava com febre. Deu um problema intestinal nele. Amém. A senhora vai orar. Um dia até usou, né? Ele orou. Mas orou. Aí eu deixei lá na casa da avó dele. Vamos orar como igreja. Mais algum pedido de vamos orar oração? como igreja, mas ele já usou a autoridade em casa. Já usou a autoridade em casa. Tá bem, então já está curado. Não precisa ficar lá. Vamos orar como proforma, como igreja. Como igreja. Para a gente treinar. Tá? Porque o Ian já está curado no nome de Jesus. Amém. Amém? Meninas, algum pedido de oração? Sejam bem-vindas. Qual é o nome dessa moça? Senhora, qual é o seu nome? Daniela. Seja bem-vinda, Daniela. Bom? Prazer ter vocês aqui. Pela viagem da pastora Maria, né? Essa quarta-feira. Glória. Voo longo, né? Às 10 horas aí de Amém. Vem a Tainara, vem as crianças. As crianças. Vem a Belê. Apreensão, Qual é o nome da Belê? Davi. O Davi. Davi. Mas tem a Esther, né? Esse tempo também. A Esther também. A Esther está chegando aí. Esse cara aqui. Pedido de oração para quem? Exercitem o amor do próximo. Vamos orar. Pelo Liam, pela viagem da pastora e por nós como igreja, para que a gente tome posse dessa palavra. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós nos alegramos em Ti, Pai. Agradecemos, Pai, pela Tua palavra, agradecemos pela revelação da Tua palavra, Senhor Deus. Que nessa noite, cada um dos Teus filhos, da Tua igreja, colheita de Sobradinho, Senhor Deus, possa tomar posse dessa palavra e viver o sobrenatural de Deus, Senhor. Vem com a Tua graça, vem com o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, Papai. Que nós possamos ser verdadeiros agentes de milagres, que nós possamos levar as boas novas de Cristo a toda criatura, até os confins da terra, Pai. Usa-nos com poder, com sabedoria e com graça, Pai. Protege a Tua igreja. Livra, Senhor, de todo mal. Livra de toda ação maligna, Papai, os Teus filhos, cada família aqui representada, Senhor Deus. Livra, Senhor, de toda doença, de toda enfermidade, de todo ataque do maligno, Senhor Deus, de tudo aquilo que não vem de Ti, Pai amado. Abençoa de forma sobrenatural, que cada um de nós possa receber a autoridade que o Senhor nos dá, nos céus e na terra nessa noite, Papai. Senhor Deus, vem abençoando a vida do Liam. Nessa hora, Senhor, nós declaramos que caia por terra toda enfermidade, toda fome. Senhor Deus, que caia por terra agora. Nós declaramos a cura do Liam, Pai amado. Quando os avós dele chegarem ali na casa, possam ver o Teu poder e a manifestação da Tua graça, Papai. Nós nos gloriamos em Ti, Senhor Deus.
Abençoa o Lian, abençoa a sua família, abençoa toda a família da irmã Rosa. Nessa hora, Senhor, como igreja, nós oramos pela vida da pastora Maria, Senhor Deus, pela sua viagem, pela sua filha, seus netos que estão vindo, que seja uma viagem em paz, que seja uma viagem em segurança, papai, que eles possam, Senhor Deus, ir debaixo da tua graça e das tuas potentes mãos, Pai. Abençoa, Senhor Deus, de forma tremenda esta família da pastora Maria, do pastor Valério, papai. Que eles venham se regozijar conosco e nós possamos, Pai, ali no dia 29 fazer essa pré-inauguração do nosso templo, Senhor Deus. Toca em cada um, prepara cada um, Senhor Deus, para que nós possamos nos unir, para que nós possamos ofertar, para que nós possamos, Pai, ser bênção ali na construção do templo. Manda cooperadores, papai. Nós clamamos a Ti, manda cooperadores para a construção do templo, papai. Abençoa aquele lugar de forma sobrenatural, para que milagres, curas, restaurações, salvação, Pai amado, venha sobre a igreja Colheita e que possa atrair pessoas de todos os lugares desta cidade, papai. Oh Senhor Deus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Que nós tenhamos uma semana abençoada, vitoriosa, gloriosa na Tua presença, Senhor Deus. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Rui, pela palavra abençoada, né? Palavra de bênção, né? E só reforçando, não, só colocando aquilo que o pastor já disse, né? Esta é a visão da nossa igreja. Amém? E se a gente for observar, estão nas últimas palavras de Jesus. As últimas palavras, as últimas instruções de Jesus para o povo dele. Amém? E nós não fazemos nada de diferente daquilo que Jesus nos pediu para fazer. Nos deixou para que nós fizéssemos. Amém? E isso faz parte da visão da nossa igreja Colheita Brasília. Amém? Então essa é a visão da nossa igreja. Enviar, ensinar. Você vê que ali em Mateus ele fala ensinar 2 vezes. Ensinar as nações e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Amém? Isso é um princípio que nós vivemos aqui na Colheita e que nós dependemos disso para ter essa escalada, ou seja, essa escada que o pastor muito bem explicou, essa escalada para que nós possamos treinar e enviar pessoas assim como Cristo nos pediu. Amém? Simples, bem simples assim. E se nós vivemos isso, nós vamos ser a igreja que é a essência que Cristo tem. Não uma igreja que prega prosperidade. Você já tem isso. Amém? Você já tem isso. Você já é próspero. Né? Mas é uma igreja que está te treinando para você ganhar vidas. Amém? Glória a Deus. Se você pensa assim, nós já oramos. Amém? Eu queria que você olhasse para o seu irmão agora nesse instante, virasse aí para ele, para você abençoar a semana dele nesta noite, amém? Você vai olhar bem na